Olá, seja muito bem-vindo ao Fórum. Porque nós, homens, na média, não vamos ao médico com frequência. Desleixo, descuido, preconceito. A gente está no Novembro Azul, que tem por objetivo alertar o homem sobre os cuidados com a saúde, especialmente com o câncer de próstata. Aprofundar esse assunto é o nosso objetivo aqui. E a saúde do homem é o tema deste Fórum. Dois dados importantes. Uma pesquisa do Ministério da Saúde prova que quase um terço dos homens não cuida da saúde, não se previne. E a consequência é a seguinte: metade já chega ao consultório com a doença em estágio avançado. É o que mostra o Centro de Referência em Saúde do Homem. E nesses casos, a saída mais comum é logo uma cirurgia. Para discutir esse assunto, estão aqui comigo o médico Cristiano Stivaletti e o advogado Ricardo Mendonça, especialista em Direito da Saúde. Bom, muito bem-vindos aqui ao Fórum e eu começo falando sobre a campanha, sobre o Novembro Azul. A gente tem novidades este ano, Cristiano, ou o foco é o mesmo? Não, o foco é sempre a saúde do homem como um todo, né? Mas o foco maior é sobre o câncer de próstata, né? É um câncer exclusivo do homem, né? Que gera muito problema, muita perda de dias de trabalho, perda de qualidade de vida e que é perfeitamente evitável, né? Pode fazer o diagnóstico com muita precocidade e pode curar o câncer com uma alta taxa de eficiência. A gente mostrou ali na reportagem, né? Falou bastante sobre prevenção. O homem, na média, não se previne. Por quê? Eu queria a opinião dos dois. Porque é cultural, né? O homem cuida da família, cuida do colega de trabalho, cuida da companhia, da empresa onde ele trabalha, mas ele não cuida de si mesmo, né? Ele sempre deixa o que é para si mesmo para um segundo momento, né? Isso vai ficando. O homem não faz prevenção desde criança, ao contrário da mulher. A mulher é levada ao ginecologista pela sua mãe, já quando é adolescente, e passa o tempo todo sempre com programa de pré-natal, com programa de preventivo do câncer de colo do útero, né? E os meninos não, os meninos são educados para não precisarem ir ao médico, né? É quase uma declaração de fraqueza quando você tem que ir ao médico se tratar de algum problema, né? Mesmo que seja um exame básico. Mesmo que seja um exame básico, né? Então, e se nós chegarmos na parte da sexualidade do homem, é pior ainda, né? Muitas vezes um homem consegue admitir que tem um problema de coração, admitir que tem um câncer, né? Mas jamais vai admitir que tem um problema relacionado à próstata ou à coisa sexual. Você, Ricardo, o que você entende, na sua experiência também, por que um homem não se cuida, já chega ao médico doente, às vezes numa fase já mais para frente, né, com difícil diagnóstico? Qual que é a sua experiência? Eu observo também aquela questão cultural e educacional, né? Hoje nós temos que observar, nós que estamos chegando na idade de início de uma prevenção de câncer de próstata, por exemplo, nós não tivemos essa educação na nossa fase pré-escolar. Nós não tínhamos essas informações à época de nós, crianças, na nossa educação fundamental, como hoje as crianças possuem. Eu acho que com o tempo tende a melhorar, tende a se tornar mais preventivo. Mas o fator social e educacional ele é predominante. O homem tem direito? Tem direito e não, tem o dever, né? O direito ele é de todos, mas ele tem o dever de se tratar. E, mais importante, se nós tivéssemos essa cultura de prevenção, nós teríamos menos doenças. Se nós tivéssemos um acesso amplo à saúde, saneamento básico, princípios básicos de saúde, nós teríamos menos casos de doença, teríamos uma população mais saudável. Agora, a rede pública está preparada? Trata todo mundo, recebe todo mundo, isso que eu quero dizer, é direito de todos nós, não é isso? É direito de todos nós. Nós dependemos inicialmente de uma gestão, já é questão política, mas o acesso ele é universal. Apenas para pontuar, o SUS, que é o nosso Sistema Único de Saúde, ele é o sistema mais perfeito mundial que existe de acesso universal. Precisamos de melhorar a gestão dele para que isso seja realmente, de fato, amplo, universal e com direito de acesso a todos, brasileiros ou não brasileiros. Você falava aqui muito de cultura, né? Como é que a gente muda essa cultura? A criança, né, do menino ir ao médico, se prevenir, não só ir ao médico doente. A mudança tem que ser dentro de casa, né? Passa necessariamente pela família. Mas o homem, ele não se cuida em questão da saúde, nem na saúde bucal, às vezes, né? Eu conversei um dia desses com um colega dentista e ele disse que no consultório dele, os dentes que chegam piores são de homens, né? As mulheres vão mais no dentista do que o homem.
né? A mulher vai no ginecologista, vai no dermatologista, vai no endocrinologista a vida toda. E o homem basicamente só vai na emergência, né? Ou quando quebra uma perna que está jogando futebol, quando cai de moto, né? Dificilmente você vê um homem dizendo, vou fazer meu exame de check-up, vou fazer minha prevenção, vou ver como é que está o meu colesterol, né? Nós temos que falar agora no Novembro Azul, especificamente sobre câncer de próstata, mas muito também sobre o resto da saúde do homem como um todo, né? Porque o câncer de próstata é o segundo câncer que mais mata homens. O primeiro é o câncer de pulmão, né? E o câncer de pulmão está fortemente ligado ao tabagismo. O tabagismo vem caindo ano após ano, mas ainda é muito prevalente entre os homens, muito mais do que entre as mulheres, né? E se o primeiro câncer é o que mais mata o câncer de pulmão e está ligado ao tabagismo, também está muito ligado à doença cardiovascular, que também é causada pelo tabagismo, né? Então, uma coisa nós temos que combater no Novembro Azul, além do problema cultural do homem não procurar ajuda, é o hábito do tabaco. Falando sobre o câncer de próstata aí especificamente, qual que é o beabá? O exame de toque ficou meio com folclore, né? Então, folcloricamente, se fala muito no exame de toque. Mas o exame de toque não é usado em todos os momentos, né? Então, primeiro, a partir dos 40 anos, para quem já tem caso de câncer de próstata na família, né? Ou dos 45, para quem não tem ainda, o exame que começa, digamos assim, todo o processo é o PSA, que é um exame de sangue, né? E melhor do que ter uma fotografia do PSA é ter uma sequência de PSAs. Então, todo ano fazer um PSA, você vai ver se a sua linha está sempre estável ou se deu uma subida. No momento que dá uma subida, é o momento de fazer uma nova abordagem, né? Então, começar com o exame de sangue e o exame de imagem, que é o ultrassom, geralmente, da próstata, né? Isso vai dar para o médico muita substância para ele ter uma ideia sobre a saúde do paciente em geral. Mas é nessa hora que o paciente vai ao médico para ver o câncer de próstata, que o médico tem que ter a sensibilidade de já fazer uma abordagem mais ampla, né? Então, mesmo que seja só o urologista que está fazendo essa primeira abordagem no paciente... Que é o seu caso. Exatamente, ele tem que ter uma sensibilidade de aproveitar. Não, já que ele veio ao médico, vamos fazer tudo, né? Vamos ver como é que está o colesterol, vamos ver se tem diabetes, como é que está a pressão, e tentar fazer, nesse momento, digamos assim, de acesso ao paciente, com que ele faça uma abordagem mais ampla da saúde. E onde isso pode ser feito, Ricardo? Na rede pública, com plano de saúde, como é que funciona isso? Isso é aberto à rede pública de modo geral. Esses tratamentos identificados, né, com anamnese, com um histórico bem detalhado desse paciente, tendo algum tipo de verificação de existência de câncer, pela rede pública é obrigatório o início desse tratamento em até 60 dias. Tratando-se de saúde suplementar, que são os planos de saúde, o início desse tratamento ele já é imediato, ele já é premente. Então, o acesso é amplo. Na verdade, precisamos mesmo que os homens tenham essa consciência da necessidade de fazer esses exames preventivos, até mesmo para que a gente tenha as evidências médicas, né, o comparativo, e isso aí se torne mais fácil o tratamento, o direcionamento pela equipe médica assistente. O plano de saúde, né, no caso das pessoas que têm plano de saúde, o plano também é obrigado a custear. E nisso, dependendo da urgência, que no caso sempre será de urgência nesse momento, o início é imediato. Falando sobre genética, a gente conversava aqui um pouquinho antes do programa, né, um pouquinho antes da gravação, sobre genética, questões familiares, o que influencia no câncer, Cristiano? Então, no câncer especificamente de próstata, né, é um câncer muito ligado à parte familiar, né? Então, quem tem familiar, pai, tio de primeiro grau ou irmão mais velho com câncer de próstata tem uma chance muito aumentada, né? No caso de outros cânceres, depende de que tipo de câncer nós estamos falando. O câncer de pulmão, basicamente, é o cigarro, né? Não tem outro fator tão pesado quanto o cigarro. Cada câncer tem a sua particularidade. O câncer de pele, nós não podemos deixar de lembrar, o câncer de pele está aumentando a incidência, né, cada vez mais, e nós temos que ter muito cuidado com o câncer de pele, que também é um câncer muito perigoso. Agora, nesse caso de uma pessoa que o pai ou o tio já teve, né? O pai e o tio já tiveram, por exemplo, o câncer de próstata. A partir dos 40 anos começar a prevenção. 40 também, Exatamente. Mesmo com esse histórico familiar. Mesmo com esse histórico familiar, 40 anos. Se não tiver, 45. Né? 45 anos tem que começar a fazer o PSA. Mas claro que após ter um caso de câncer desse na família, o sujeito fica muito mais ligado, né? Então, naturalmente, ele vai procurar ajuda
mais cedo, vai fazer a prevenção mais cedo, porque teve um exemplo, né? Nada fala mais alto do que o exemplo. E nesse exemplo, ou não, que não tem um exemplo ruim desse na família, de doença, que se faça um exame, pelo menos um exame de saúde todo ano. Exatamente, o exame de saúde todo ano, né? Com o PSA e os exames de laboratório normais, colesterol, triglicerídeo, diabetes, para ver se tem alguma outra coisa. Existe isenção de imposto nesse caso, Ricardo? Aos portadores de neoplasia, seja devidamente comprovado, nós temos isenção de imposto de renda sobre aposentadoria, sobre o próprio salário. Nós temos isenção de IPVA, ICMS, IPI, IOF na aquisição de veículos especiais adaptados. Esse veículo não necessariamente pode ser comprado pela pessoa que esteja enfermo, pode ser pelo familiar que mantém essa pessoa. Nós temos ainda a possibilidade de levantamento de FGTS, que também pode ser levantado por uma pessoa que mantém esse parente, esse dependente. Nós temos possibilidade de levantamento de PIS, aos portadores ainda que são aposentados ou pensionistas, que necessitam de um cuidador, de uma pessoa que venha te dar devidos cuidados, um acréscimo nesse salário, nessa remuneração de 25%. Nós temos ainda isenção, dependendo do município, de IPTU, do imóvel onde essa pessoa reside. Então, nós temos uma série de benefícios aos portadores de neoplasia, justamente como uma ajuda humanitária, para que venha o quê? Tornar o tratamento da doença menos doloroso e também com uma facilidade financeira, que o custo financeiro disso é muito grande. Embora o SUS ou até mesmo os planos de saúde tenham essa obrigatoriedade, sabemos que o acesso é muito difícil, sobretudo em determinados tratamentos onde nós temos o quê? A necessidade de medicamentos de alto custo. Ou às vezes de viajar. Ou às vezes de viajar para outro município. Inclusive, nesse ponto, é importante esclarecer que se os planos de saúde for de cobertura regional e naquela cobertura não houver equipe médica que seja competente, apta para fazer esse tratamento, deve-se buscar em outro estado, fora da área de cobertura do plano de saúde, e ele é obrigado a cobrir esse traslado, o tratamento e um acompanhante. Então, esse acesso, esses benefícios, ele vem justamente para conceder a essa pessoa que está nesse momento extremamente complicado algumas facilidades para que enfrente essa doença. Vou pedir um tempinho aqui para os dois. O Fórum faz uma rápida pausa, mas volta num minutinho para continuar essa nossa conversa sobre a saúde do homem. O intervalo é curto, até já. O Fórum já está de volta e fala hoje sobre a saúde do homem. É bom lembrar que a gente está no Novembro Azul, campanha que tenta conscientizar os homens a cuidar melhor da saúde, a se prevenir, principalmente contra o câncer de próstata. A gente falou bastante sobre prevenção, tratamento ali no primeiro bloco e falou sobre alguns direitos. Que outros direitos essa pessoa que passa por tratamento, por exemplo, tem? Ricardo. Nós temos ainda a possibilidade daqueles que possuem imóvel financiado e esse contrato possuindo algum tipo de seguro, a quitação em caso de invalidez ou até mesmo de morte do paciente. Nós temos a possibilidade de transporte coletivo sem qualquer tipo de ônus, dependendo do município. Isso depende de uma regulamentação do próprio município. Se o paciente ele estiver inválido, incapaz de exercer o seu labor, ele tem um auxílio-doença. Nós temos o auxílio social também, daquelas pessoas que nunca foram beneficiárias, nunca tiveram carteira assinada ou foram beneficiários do INSS, contribuinte. Essas pessoas também, esse auxílio individual, social, ele consegue um salário mínimo por mês enquanto ele estiver em tratamento, enquanto ele for portador de algum tipo de neoplasia. Você falava sobre transporte. A pessoa, às vezes, não tem um dinheiro, não tem a condição de pegar o transporte público, O que não é nós isso? observamos muito, né, doutor Cristiano, é que a pessoa deseja fazer o tratamento, deseja se consultar, porém ela não tem condição. Às vezes até conseguiu o tratamento já pelo SUS. Já, mas não tem a condição de se transportar até o hospital. Exatamente. Nesse ponto, é extremamente social, humano mesmo, que o município venha custear esse passe livre em transporte coletivo ou sob qualquer outra forma, para que essa pessoa tenha o acesso. Às vezes ela tem tudo pré-determinado,
porém ela não consegue deslocar até lá. Isso é uma realidade Em premente. muitos municípios pequenos, a própria prefeitura tem ônibus para fazer o transporte desses pacientes até um centro maior, né? De diariamente às vezes, né? Em caso de radioterapia, por exemplo, que é um tratamento continuado, seriado, né? Tem que ir muitas e muitas vezes fazer radioterapia, então... Sobretudo do interior para a capital, por exemplo. Um centro mais avançado. A gente falou muito sobre câncer de próstata, né? Claro, a gente está no Novembro Azul. Agora, a gente falou também no primeiro bloco de outras doenças. Falou de câncer de pulmão, falou muito sobre o coração. Que outras doenças afligem o homem, falando sobre saúde do homem? Então, especialmente sobre prevenção, né? A doença cardiovascular, que é o que mais mata homens no Brasil hoje e no mundo, né? Nos países desenvolvidos é o que mais mata, especialmente o infarto, né? O infarto do miocárdio, né? O infarto não é uma doença que aparece do dia para a noite, né? Existe infarto fulminante? Não existe infarto fulminante, né? O que existe é aquela pessoa que é extremamente sedentária, que nunca se testa, e quando o infarto chega já é tarde demais. Essa dor que aparece exclusivamente quando a pessoa está fazendo alguma atividade intensa, é um aviso do coração que alguma coisa não está indo bem, né? E às vezes o cara diz, não, mas doeu só um pouquinho quando eu estava subindo a escada, né? Eu sou prova viva disso, eu tive um infarto com 37 anos, muito novo, né? Porque eu era o médico mau exemplo, né? Eu era o médico que fumava, eu era o médico que não fazia atividade física, eu era o médico que falava para os outros o que deve ser feito, mas não fazia, né? E depois de um susto, né? Um baita susto. Que eu apresentei uma angina dessa e ela foi evoluindo com o passar das semanas, até que eu tive que internar e fazer um cateterismo cardíaco, né? Depois disso, a minha vida mudou, né? Parei de fumar, comecei a fazer atividade física, já fiz uma maratona, né? Completei uma maratona, 42 quilômetros. Minha vida mudou completamente. E é isso que o homem tem que buscar. Nós queremos que o médico resolva os nossos problemas, de preferência com uma cápsula, dose única. E não pode ser injeção porque dói, né? De uma vez só? Exatamente. E a gente se esquece que nós temos que fazer a nossa parte, né? Nossa parte como paciente, não como médico, estou falando aqui agora, né? Como paciente. Então, levar uma vida mais saudável, com menos excessos, né? Com mais tranquilidade. Às vezes a correria do dia a dia, que faz com que nossas artérias entupam cada vez mais, né? Estão diminuindo o tempo que a gente fica com a nossa família, o tempo que a gente tem para viver, né? Então, às vezes, a corrida atrás do sucesso profissional e do dinheiro acaba nos roubando a nossa vida lá na frente, né? Nós temos que chegar a um ponto e dizer qual é a prioridade. É a nossa vida ou é o que nós vamos deixar para os nossos filhos de patrimônio? Patrimônio, nossos filhos podem queimar em poucos meses, né? Mas um pai que esteja presente na vida dos filhos, que dê exemplo de moderação, de uma vida saudável, acho que isso é o mais importante que os filhos vão ter para o resto da vida. No seu caso, você percebeu ali no limite, né? Eu percebi no limite. Eu saí um dia de um curso que eu estava fazendo e quando eu fui atravessar a rua, coisa de 10 metros, começou a doer o peito. Eu sentei no carro e pensei, se eu for para casa, eu morro, né? E fui para o hospital. E cheguei no hospital, graças a Deus fui muito bem atendido, fiz o cateterismo no outro dia de manhã, estava estável, né? Não tinha risco iminente de morte naquele momento, né? Pude fazer no outro dia, mas aquilo ali me mostrou, ó, você não é de aço, né? Os homens querem passar uma impressão que são de aço, né? Mas até o aço quebra, até o aço fratura, né? Até o aço enferruja. Então nós não somos de aço, nós somos de carne e osso, né? Então ter essa noção que pode dar problema, né? Que nós podemos adoecer, é o primeiro passo para que nós possamos fazer a prevenção. Que casos que você lida, doutor Ricardo? Tem exemplos assim importantes também que sirvam de exemplo? Pessoas que você defendeu? Tem exemplos para contar aqui para a gente também? O que eu observo muito dentre os nossos clientes, pacientes, eu até confundo muito que chegam ao meu escritório não apenas clientes, mas pacientes, pessoas doentes que precisam, que já não verificou mais o Sistema Único de Saúde ou através do seu plano de saúde uma possibilidade e eles nos chegam para buscar uma alternativa de tratamento, vez que no centro onde eles já estão sendo atendidos, eles não mais conseguem avançar ou obter para si um tratamento.
O que eu observo sempre também é o tratamento tardio. E a família, essa busca desenfreada de querer o quê? Ter um melhor tratamento, sendo que às vezes o paciente também já não responde aquelas drogas e já esteja, às vezes, numa terminalidade. Eu acho que o mais interessante que eu trago é que nós precisamos de dar mais voz a esse paciente. Às vezes o paciente ele já não suporta mais os tratamentos invasivos e inúteis. Então, acho que a gente deve observar mais, dar mais voz a esse paciente. Às vezes, o que a gente falou hoje aqui de diversos direitos, eles se ficam meio perdidos de onde começar, como eu buscarei os meus direitos. Eu oriento, possivelmente no site de outras ordens dos advogados do Brasil também contenha, mas do Estado de Goiás nós temos uma cartilha com os direitos do paciente, explicando qual é cada direito que ele possui, o paciente oncológico, e como ele fará para buscar esse direito, qual órgão ele deve procurar, quais os documentos ele deve levar, justamente para facilitar a vida desse familiar ou dessa pessoa que se encontra em um estado de neoplasia. A gente tem falado muito sobre prevenção. Uma pessoa que ainda não se convenceu a se prevenir, como é que outras pessoas podem ajudar? Informação com campanhas, com a família, com a esposa, com os filhos, como é que funciona ali na prática? Então, a esposa é muito importante. A esposa é extremamente importante na vida do homem, né? E a esposa consegue convencer o seu marido, o seu esposo, a ir buscar o tratamento, não, a prevenção, né? Às vezes não, digamos assim, não claramente, mas leva junto. Vai meio assim sem querer, né? E leva o homem para fazer o tratamento, não, a prevenção, né? Para ir consultar com o médico, né? O homem leva o seu carro para lavar todo final de semana, né? O homem pinta a casa, troca a lâmpada, mas não vai no médico, né? Por que isso? Nós temos que mudar essa cultura. Nós temos que mostrar que o médico não é bicho de sete cabeças e não está lá para machucar ninguém. Muito pelo contrário, nós queremos ajudar e descobrir as patologias no momento mais inicial possível. Eu acho que a discussão, né? A discussão entre família, entre amigos. Às vezes a pessoa nunca teve um caso de neoplasia grave dentro do seu seio familiar, então pegue de exemplos de pessoas midiáticas, famosas que aparecem na TV, para que a gente veja a gravidade e a agressividade desse tipo de enfermidade, que às vezes a cura ela é tardia até mesmo se descobrindo quanto antes. Mas pelo menos a gente consiga conceder a esse paciente qualidade de vida na sua terminalidade, para que ele, embora a doença ela não tenha um tratamento medicamentoso e curativo, mas que ele tenha dignidade, que ele tenha qualidade de vida. Eu acho que isso é o mais importante que a gente precisa de transparecer e de repassar ao nosso ente querido. O caso do câncer de próstata especificamente, que é tratado no Novembro Azul, né? O câncer de próstata é um câncer muito lento, né? Não é aqueles cânceres que matam de uma hora para outra, né? É um câncer muito lento. Então, ele descoberto no começo, a chance de cura é muito próxima de 100%, né? Mais de 96%. E mesmo quando descoberto em estágios mais avançados, às vezes não é o câncer de próstata que mata o paciente, né? Muitas vezes o paciente de 70 e tantos anos, 80 anos, descobre um câncer de próstata, ele tem uma sobrevida pelo câncer de próstata maior de 5 anos. Com o câncer, sem, digamos assim, curar, né? O câncer fica sob controle, né? E às vezes a pessoa acaba morrendo de outra coisa, né? Do infarto, de um AVC, alguma coisa assim, né? Então, a importância da descoberta precoce do câncer de próstata é em relação, primeiro, à possibilidade curativa, né? E segundo, a possibilidade de você manter o paciente durante muitos e muitos anos em tratamento, sem que efetivamente ele venha a padecer de morrer daquela patologia. Não é o comum, né? Qual que é o comum? A pessoa chegar já doente e aí a qualidade de vida, eu imagino que seria muito pequena já, a pessoa com poucas chances de uma vida ou de uma vida longa. Então, não é nós temos na próstata duas doenças, né? Uma chama hiperplasia prostática, que é benigna e que acaba trancando, digamos assim, a uretra, o canal da urina. Então, a pessoa sofre de dificuldade de urinar desde muito cedo. O câncer de próstata, ele cresce para fora da próstata. Então, ele não chega, ou se chegar na parte urinária, demora muito. O câncer de próstata quase não dá sintoma, a não ser em caso muito avançado. Então, por isso a importância da prevenção, porque quando começa a trancar a urina,
o cara vai no médico rápido, né? Mas como não está prejudicando o ato de urinar, ele demora muito para ir. E ele não percebe? Não percebe. Quando percebe, já é tarde demais, né? Outra coisa muito ligada a esse tabu do câncer de próstata é que muitas vezes o tratamento do câncer de próstata resulta em impotência sexual, né? Especialmente nos casos cirúrgicos ou de radioterapia, né? Porque os nervos que levam a inervação para o pênis passam pela próstata e muitas vezes na cirurgia são lesados e a pessoa acaba ficando com essa sequela. Mas mesmo essa sequela tem tratamento, né? Não é justificável não buscar ajuda porque vai ficar com um problema de impotência, né? Procure ajuda. Procure ajuda que a impotência a gente resolve depois. Ok. Gente, é isso. Muito obrigado pela presença dos dois aqui. Cristiano, foi um prazer. Muito obrigado. Muito obrigado a vocês. Muito obrigado. Ricardo, esclarecedor também. Muito obrigado. Obrigado. Bom, eu agradeço também a você que assistiu ao Fórum de hoje. Para rever o programa, acesse aí tvjustiça.jus.br e para falar com a gente, o e-mail é forum@stf.jus.br. Um abraço e até o próximo programa.